Namastê, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje eu vou bater um papo com a Gisele Rocha, que é psicóloga, também é terapeuta tântrica, e a gente vai falar sobre consentimento. Então, eu vou escrever aqui o tema. Estamos aguardando ela entrar. Boa noite, pessoal. Plínio, Lauro, Ale. A Gi chegou. Ih, saiu. Pessoal, enquanto a gente vai começando, aproveita para chamar a galera que a gente sabe que esse é um tema que todos precisamos, né? Aprender mais, conversar junto. Aqui a Gi falou que deu um erro. Tá bom, Gi. Eu vou te convidar por aqui, ver se você consegue chegar. Ui. Gente, é um tema super delicado. Tô aqui, confesso que tô um pouco nervosa pra falar sobre. Tô comendo um docinho aqui, é, doce de leite mineiro. Quem que gosta? Vamos ver, Pri. Pri não, Gi. Eu te chamei aqui, você recebeu? Oi, Vitor. Oi, Fleming. Fleming, você entende português? Gente, não sei o que que aconteceu com a Gi. Tô chamando ela, ela não tá retornando. Acho que ela teve que reiniciar alguma coisa assim. Queria aproveitar, então, para quem já está aqui na live, esse tema consentimento. Quando vocês ouviram esse tema, assim, não sei se vocês chegaram aqui por acaso ou porque vocês viram a divulgação da live, que a gente não fez muita, mas enfim. Como que esse tema toca vocês, assim, quando você pensa nessa palavra consentimento? O que que te gerou de curiosidade para vir para cá? Como você tem pensado, isso é um tema que está presente na tua vida hoje sobre essa questão, né? Tanto para você quanto para outra pessoa. Você tem revisto os teus atos para ver se eles envolvem isso de consentimento, do consentir? Ou você sente que você consegue colocar para outra pessoa aquilo que você quer, aquilo que você não quer, para que seja os atos entre as pessoas possam ser consensuais? Vão colocando aí. Vamos conversando junto. Para quem está entrando agora, Aline, Fabrício, Everton, sejam bem-vindos. Eu estou aguardando a Gisele entrar. Ela teve um probleminha no celular. Estou aguardando ela entrar. Luísa, Nath, sejam bem-vindas. Ai, ai, né, gente? Eu não sei se eu consigo ver se ela me mandou mensagem no WhatsApp enquanto a live tá rolando. Então eu vou esperar mais um pouquinho. Se ela não voltar, eu vou fechar a live, ver se ela mandou alguma coisa e abrir de novo. Aí, ela voltou. Vamos ver se agora vai. Michael, seja bem-vindo. Será que vai dar? Oi, gente, desculpa, eu não sei o que aconteceu com o meu celular, que a câmera não virava, eu só ficava lá da minha cozinha, aqui onde eu tô. Tudo bem. Mas, enfim, Que bom que deu certo. sim, deu certo. Oi, pessoal, tudo bem? Que legal poder estar aqui com você, Yara. Boa noite, Gi.
Muito Boa feliz que noite. realmente a gente conseguiu essa conversa. Eu tava aqui sem saber Sim. se eu já iniciava, se eu esperava, mas que bom que eu esperei. Uhum. Então, aí vamos começar falando um pouquinho da onde. Não, se apresenta, desculpa, se apresenta primeiro. Eu tô muito Sim. ansiosa. Eu sou Gisele, eu sou psicóloga. Também sou terapeuta corporal, que é da onde eu e a Era a gente acabou se conhecendo, né? A gente fez o curso no mesmo lugar, na mesma escola, né? Que é uma universidade. E, e aí a gente está com um projeto de fazer um retiro para falar sobre consentimento. E a gente vai até explicar depois um pouco mais sobre isso. Eu também tenho uma página sobre relacionamentos com uma outra psicóloga, uma parceira, uma amiga minha, que chama RC Não Mono, e a gente fala sobre relacionamentos não monogâmicos. Então, esse tema do consentimento a gente falou bastante por lá também, porque é super importante, né? A gente acha que quanto mais liberdade sexual, seja no Tantra, seja na não monogamia, quanto mais liberdade as pessoas se propõem a ter, eu acho que o consentimento se torna ainda mais importante, né? Porque uma coisa anda totalmente junto com a outra. E aí, dessa mistura toda de tantra, relacionamentos, psicologia, a gente resolveu fazer essa live. Isso. É, Bom, eu não sei se tem alguém aqui que veio aqui e também não me conhece, eu vou me apresentar brevemente, né? Eu sou a Yara, eu sou terapeuta tântrica e bioenergética e já vinha pensando nesse tema do consentimento dentro dos atendimentos de tantra, dos cursos, né? E como que isso muitas vezes não era falado assim, né? Como se propunha esse lugar de toque, de intimidade assim, e não se falava sobre esse lugar de perceber os Uhum, limites, não se falava sobre o lugar do abuso, não, né? Era uma coisa assim que ficava meio. Isso foi me incomodando. Então, assim, eu comecei a trazer outras dentro das ferramentas terapêuticas, por exemplo, dentro da bioenergética, ferramentas para olhar para essas questões de limite, de sentir se você está fazendo isso por você, pelo outro e tal, uhum, mas não tinha um nome. Aí, quando a gente decidiu fazer algo junto, né, de um retiro de Tantra, junto com o Rui, que fez essa ponte entre a gente também, né? sim. Aí a gente começou, mas o que que a gente pode falar sobre Tantra, sobre Tantra, sobre Tantra? E aí surgiu esse tema do consentimento, né? E até essa palavra, né? Consentimento, né? Uhum. Essa brincadeirinha que a gente fez justamente porque tem muito a ver com esse sentir, né? Com essa sensibilidade em relação a outra pessoa, né? E acho que a gente está num momento também como você falou, né? Dentro do Tantra, às vezes parece que não se fala muito sobre isso, mesmo sendo super importante, porque meio que parece que já se considera que essa abertura que a gente se coloca, né? De desconstruir várias coisas, de se permitir, né? De se explorar. A gente está num momento aí de quebrar várias repressões sexuais que a gente viveu por muitos anos, né? E se permitir mais, sem culpa, sem julgamento. Só que aí, por outro lado, você corre o risco, às vezes, de ir para outro extremo, né? Que é não perceber os próprios limites até, né? É, e eu acho muito interessante quando a gente fala de consentimento, que o consentimento é uma responsabilidade de mão dupla, né? Tanto para quem vai fazer, né, de perceber a outra pessoa, de sentir a outra pessoa, realmente ter certeza de que qualquer coisa que se faça é consentida, como para a gente também, a gente saber os nossos próprios limites, né? Porque não é porque a gente está, às vezes, aberto a uma situação que a gente tem que se propor a fazer qualquer coisa, né? A gente também tem que se perceber. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Né? Então, eu até, na hora que a gente estava aqui falando sobre o que fazer, né, do que trazer na palestra hoje, eu coloquei alguns tópicos de algumas coisas por que que a gente acaba se submetendo, às vezes, a determinadas situações, né, do que a gente tem medo em relação a se posicionar, seja para o sim ou seja para o não. Mas depois eu trago isso. Desculpa te cortar, Legal. Yara, eu não queria perder o raciocínio. Não, imagina, era meio que isso, assim, queria falar da onde que surgiu essa nossa conversa, esse tema, né? Uhum, E eu queria aproveitar para, assim, deixar um aberto aí para as pessoas que estão nos assistindo, para ir criando hipóteses com a gente, assim, né? Para não ficar esse uhum. lugar de ai, me traga a resposta. Não tem. Então, assim, vai trazendo com a gente, assim, por exemplo, essa questão do que você falou agora, do o que que será que faz com que a gente não fale o que quer, ou que a Uhum. Ou que gente a não, gente não quer. ou que a gente não quer.
né? Quais Uhum. será que são o que que são os sentimentos ou os receios que a gente pode ter? Então, assim, vai compartilhando aí com a gente pra gente ir criando junto, porque é muito importante a gente pensar em situações reais, né? Porque senão fica Uhum. uma coisa assim, quando alguém, sabe, assim, numa coisa muito abstrata que a gente não consegue pensar na prática. E o abuso, o assédio, enfim, tudo isso acontece na prática, não acontece numa suposição. E Uhum. muitas vezes a gente nem sabe que isso está acontecendo na nossa relação, justamente porque a gente não consegue pensar nos exemplos práticos e a gente. Então, é Uhum. muito importante da gente poder ir. Vão escrevendo aí, se vocês já passaram por isso, as hipóteses que vocês têm, enfim, para a gente construindo a Uhum. partir dessa prática, né? Era isso, já minha apresentação já foi Era aí. isso. Então, eu vou falar só um pouquinho, né, sobre o retiro que a gente tem a intenção de fazer. Ele estava marcado para Páscoa, e aí, em seguida, né, veio essa pandemia para acabar com os nossos planos. E já estava tudo fechado, o lugar super gostoso, no meio da natureza. A gente ia fazer 3 dias de retiro para poder trabalhar todas as noções de consentimento, de toque, de conexão entre as pessoas, de autorresponsabilidade. Tava lindo o nosso cronograma, né, Yara? Tava maravilhoso. Só que aí, enfim, né, algumas mudanças mundiais aí atrapalharam um pouco. E a gente está um pouco com essa data em aberto, né? A princípio a gente tinha pensado em fazer o retiro em setembro, mas por enquanto não dá para saber o que a gente vai fazer, porque vai depender aí sei lá, de uma super mudança aí em tudo, né? Como está nosso todo o sistema de saúde, principalmente pela OMS, né? Que a gente está seguindo muito mais essas Sim, recomendações do que do governo mesmo. E aí, dependendo disso, a gente vai lançar uma nova data. Né? Mas vão acompanhando aqui a página, porque a gente vai começar a trazer acho, mais conteúdo sobre isso, né? Porque a gente acabou dando até um tempo em relação à divulgação do trabalho, porque não fazia muito sentido. E aí agora acho que a gente pode estar voltando a falar, e a live acaba também sendo um instrumento para a gente poder também trazer esse conteúdo. isso. E o que a gente pode estar falando aqui? Por que será, então, que a gente quando a gente quer alguma coisa, a gente não consegue, às vezes, ser claro exatamente sobre aquilo que a gente deseja, né? O problema do consentimento, né? Ele justamente vem desse lugar em que a gente vive numa sociedade em que a gente está muito acostumado a fazer jogos, né? De manipulação umas com as outras, né? Em tudo, né? A gente tem muita dificuldade de ser transparente com as pessoas, de dizer o que a gente pensa, o que a gente sente, e de fazer isso de uma maneira assertiva, né? Porque quando a gente faz, ou a gente faz, às vezes, de um extremo para o outro. Ou a gente é agressivo, a gente é reativo quando a gente quer solicitar alguma coisa, ou a gente é muito passivo, submisso, né? Agora, aquela assertividade, que é o caminho do meio, né? Da gente simplesmente expor aquilo que a gente deseja, a gente tem muita dificuldade de fazer isso. Né? De forma geral, a gente vai pelas beiradas, né? E vai tentando ver aquilo que a gente consegue a partir disso. E aí dá muito mal entendido, né? Porque aquilo que às vezes eu quero transmitir é diferente do que você vai entender, né? E aí é onde cria-se muita confusão. Porque aí, ao meu ver, eu deixei claro, às vezes por uma linguagem, sei lá, corporal, aquilo que eu gostaria, mas você não entendeu a mesma coisa. E aí, às vezes, dá aqueles problemas às vezes, você ultrapassar o limite da outra pessoa, né? Hoje, deixa E eu só pode fazer falar, querida. uma rapidinho. É que eu vou pedir pro pessoal que quiser ir comentando que a gente vê depois, mas que a gente vai Ah, sim. responder para poder só Senão eu falar também me perco aqui. Eu fico acompanhando assim. as frases aqui, eu acabo não me perdendo. Então, assim, podem escrever, mas aí depois a gente para e dá uma lida tudo meio de uma vez, assim, em alguns momentos, para a Sim. gente poder continuar no fluxo. Desculpa, pode continuar. Não, tudo bem. E aí essa questão do consentimento, né, para estruturar como que a gente faz isso, como a gente entende, né, essa questão daquilo que eu quero, do que o outro quer, para quem que eu faço alguma coisa, se eu estou fazendo por mim, se eu estou fazendo pelo outro, teve um esquema que eu acho muito esclarecedor, que é da Beth Martin, né, que é chamada Roda do Consentimento. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso lá na minha página, RC Não Mono. Se vocês forem lá, tá mais bem explicado. Mas eu queria mostrar para vocês também, só para ter uma ideia, né? Porque não vai dar para explicar totalmente, que ele é um pouquinho amplo.
E aí, se vocês forem também no site da Beth Martin, ela explica detalhadamente cada desses conceitos que ela trouxe, que é muito legal. Eu até colei aqui na parede o papel que eu tinha usado no vídeo para mostrar para vocês. Legal. Que é esse aqui, ó. Opa, dá para enxergar? Dá, agora dá. Tá Tá ao cortando só contrário, uma né? partezinha só do lado. Oi? Tá cortando só uma das partes aí. Aqui, então. É mais ou menos isso aqui. Porque o que que a Beth Martin fala? Que numa situação de toque, principalmente, o que que é o principal? É a gente saber quem está fazendo a ação e quem está recebendo, e para quem que é, quem vai ser beneficiado por essa ação. Né? Então, ela sempre fala que assim, né, vai tá ao contrário aqui para vocês, espelhado, Uhum. mas eu vou falando rapidinho, tá? A pessoa que está aqui, ela está fazendo algo para a pessoa que está aqui. Então, quem faz a ação é essa e quem recebe a ação é essa daqui. Por isso que as flechinhas estão vindo para cá, tá? Uhum. E aqui, a pessoa que está aqui, ela está fazendo a ação para essa. Só que quem vai ser beneficiado por essa ação é a pessoa que fez. Então, nem sempre o fato da gente fazer uma ação significa que é para o outro. Às vezes você pode fazer uma ação que é para si mesmo. Né? E tá Uhum. tudo bem, desde que essa pessoa daqui permita. Tá? Sim. Então, depois vocês verifiquem melhor esse esquema para ficar mais fácil. Mas a ideia é entender que, assim, quando a gente vai tocar alguém ou quando a gente vai, né, solicitar esse tipo de interação com o corpo da outra pessoa, você pode fazer isso para o teu benefício, né? Você pode ter ação que é para beneficiar o outro, ou você pode fazer para o teu próprio benefício. Só que isso tem que estar claro, né? E por isso que a gente fala, tem esse cuidado, por exemplo, em relação ao tantra, numa massagem. Porque é uma linha tênue, né? Entre você, às vezes, massagear uma pessoa, oferecendo isso como se fosse para ela, para o bem-estar dela, e você se perder no seu próprio prazer de tocar o corpo da pessoa. Né? E aí é que pode entrar o abuso. Né? Porque aquilo que você está fazendo para o outro não pode mudar sem que a pessoa permita isso. Né? Se em algum Sim. momento você perceber que, eu não estou mais fazendo para outra pessoa, eu gostaria de fazer por mim, porque eu acho prazeroso tocar, então eu tenho que considerar aquela pessoa para ver se ela quer aquilo ou não. Né? Sim. E outra coisa que é bem importante em relação ao consentimento é saber que, assim, não importa se eu dei o consentimento agora e se daqui 2 minutos eu resolvo tirar esse consentimento. Né? Eu posso mudar de ideia a hora que eu quiser. Né? Uhum. E isso seria tão... eu acho que ampliaria tanto as nossas possibilidades de relacionamento se a gente pudesse ter essa compreensão, né, de que, olha, eu me sinto segura o suficiente para confiar em você, para de repente me colocar vulnerável aqui numa situação em que você vai me tocar, sendo que eu sei também que eu estou seguro o suficiente para tirar essa autorização a hora que eu quiser e que isso não vai ser um problema. Né? Sim. Só que geralmente a gente sabe que a partir do momento, às vezes, que você dá autorização, é como se a pessoa entendesse isso como uma autorização vitalícia. Né? Ela pode Sim. fazer o que ela quiser o tempo todo. Sim. E aí, enfim, e aí é bem problemático. Vou Pode fazer falar. alguns comentários do que você falou. Tem uma parte muito importante que a gente desatrelar isso de quem está recebendo e quem está doando de um lugar moral, né? Porque, assim, geralmente a gente Uhum. entende que se você faz pelo outro, você está sendo melhor nessa visão moral do que se você estiver fazendo por você. Só Sim. que, sim, isso é uma ilusão, porque assim, em vários momentos a gente vai estar fazendo coisas por nós. E se a gente não assume isso, é que acontece o problema, Uhum. né? Por exemplo, da massagem. Eu já vi muitos terapeutas, por exemplo, tô atendendo de graça, mulheres, venham que quero oferecer Aham. esse cuidado para vocês. E na verdade, o Que que ele ato nobre, né? poder tocar o corpo das mulheres, assim, muitas vezes essa Sim. pessoa não tá podendo viver a sexualidade como ela quer, não é claro com isso, e aí utiliza Uhum. desse jogo parecendo que tá fazendo pelo outro, mas fazendo por si. Por si. E aí a pessoa que vai acha que tá em dívida. Então, tipo assim, mas ele já tá me dando de graça, então eu vou dizer não, se ele quiser fazer. Acaba permitindo aquilo que ela não gostaria de se submeter, ou seja, fica uma relação totalmente não saudável, né? Porque você abusa de outra pessoa acaba percebendo, às vezes, até que é uma situação abusiva, mas fica com medo de se expor, né, de se posicionar. É péssimo em todos os aspectos. Sim, e lembrar disso, assim, que todos nós temos direito a querer coisas, assim, que uma vez que você é claro Sim. o seu desejo, você está expressando isso, Uhum. você dá a possibilidade da outra pessoa te dizer sim ou não.
E aí entra as outras coisas que a gente vai falar aqui, né? Sobre contexto, sobre rejeição, envolve outras Sim, coisas. Mas se a gente começar por esse lugar de que você tem o direito de. Então você pode falar assim: olha, eu tô querendo praticar mais tanto, eu gosto de fazer massagem, eu sinto prazer em fazer massagem, eu gosto disso. Você gostaria de receber? A pessoa pode falar. Tá bom, exatamente. não precisa. Porque vai ter gente. Não é como se a gente estivesse numa situação, né, ainda mais hoje em dia, né? Em que se eu não falar a realidade, se eu falar a realidade, a pessoa vai me negar. Não, gente, porque assim, tem gente disposta para todo tipo de coisa. Só que precisa ser honesto. Né? Não Sim, dá para você fazer isso tentando manipular as pessoas, que é o que a gente vê na maioria das vezes. Como a gente sim. tem dificuldade de falar aquilo que a gente deseja, a gente manipula o outro, a gente vai comendo pelas beiradas, né? Você vai dando indireta para ver se a pessoa entende, né? Ou então você faz uma afirmação de alguma coisa, né? Para ver se a pessoa vê que você gosta, você fala assim, nossa, massagem dos pés é tão gostoso, né? Porque você não pede uma massagem dos pés de uma vez, né? A gente fica fazendo aqueles joguinhos, né? Para ver se a outra pessoa se toca. Sim. Então, é o caminho até mais difícil para se chegar onde a gente gostaria mesmo. Sim, e você vê que isso volta nesse lugar de você perceber que você tem o direito de. Porque esse É, lugar de se sentir merecedor, sentir que você merecedor. tem o direito de fazer ou receber coisas por você. Sim, Por exemplo, uma massagem. Se você sente que você tem o direito de receber, você pode pedir. A outra pessoa tem o direito de não querer fazer. E aí é uma questão dela, e você pode pedir para uma uhum, outra pessoa, ou naquele dia não ter, ou se dá sim, uma massagem, você vai arranjar um outro jeito. Mas é um lugar de poder pedir, né? Porque se a gente ficar nesse lugar ainda de que é errado me beneficiar de algo, que eu só sou bom quando eu dou e não quando eu recebo, você vai tentar manipular. Porque não tem é. como Porque fugir a gente quer disso. receber, né? A A gente vai gente querer quer. receber de alguma maneira. É porque isso, a vida é feita de troca, de polaridades. Não Sim, dá pra gente querer viver só de um lado, né? E muita ilusão. sim. E aí, dentro disso que você falou, né? Essa questão do ser merecedor era um dos tópicos que eu tinha colocado dentro daquilo. Por que que a gente às vezes não consegue se posicionar, né? E aí eu tinha colocado aqui também, assim, que a gente tem medo também de ser rejeitado. Né? A gente tem medo de falar aquilo que a gente quer, com medo de ouvir um não, né? Da pessoa falar, ah, não, não quero. E aí você leva isso para o lado pessoal, ao invés de entender que a pessoa tem direito de negar, né? E não é um problema. Uhum. Ou então o medo de receber um sim, que também tem isso que às vezes você tem que ter a responsabilidade daquilo, né? Porque vai que a pessoa aceita, e agora que eu vou ter que fazer mesmo? Às vezes é mais difícil do que receber ou não. É muito louco. Isso é uma coisa de uma fantasia, né? É difícil, às vezes, a gente bancar o que a gente quer mesmo, né? Ai, seria super legal É aquela pessoa, mas será que eu banco mesmo todo esse tesão, essa excitação que eu tô isso, sentindo? E aí, se você não assumir exatamente. isso, você fica no mundo das Na hipóteses, né? fantasia ali, tem esse medo de gostar, né? Porque às vezes a gente também tem uma questão com a nossa autoimagem, né? A gente faz uma idealização de quem a gente é, né? E às vezes quando a gente se arrisca a determinadas situações, você percebe que, poxa, sei lá, eu achava que eu era assim, mas a partir dessa escolha, desse gosto, eu percebo que eu não sou desse jeito, né? E aí, como que você faz com isso, né? Esse conflito de quem você é. Sendo que a gente Uhum, também é um processo, né? A gente está em transformação o tempo todo, não tem nada que é fixo. sim. Outra coisa também que eu acho que impede a gente, às vezes, de se posicionar é não saber o que a gente quer. Né? Também tem isso. Às vezes a gente nem sabe o que a gente quer para o sim e a gente nem sabe o que a gente quer para o não. Às vezes a gente tem Sim. que estar na situação mesmo para poder se perceber diante daquilo. Né? E às vezes é a única forma de aprender, né? Infelizmente. Né? Às vezes só quando você passa por uma situação ali que você perde alguma coisa que você gostaria, ou que você se sente invadido de alguma maneira porque também não falou aquilo que você não gostaria, é que você consegue às vezes ter esse discernimento. Né? Mas o Uhum, ideal é a gente não deixar chegar nesse ponto. sim. E por isso E, que, só para rapidinho antes de você pular para uhum, outro, por isso que a gente, essa palavra, né, tão bem colocada, né, consentimento, porque o sentimento é o que vai te dar o sinal sim,
do que Uhum. você quer, do que você não quer. Então, se você tá a fim de fazer algo, não tá afim, tem coisas sendo expressas no teu corpo, no teu sentir, na tua emoção, que vai te Uhum. dando pistas, né? É a partir dessa sensibilidade que a gente vai conseguindo discernir um pouco mais. E não através da Exatamente. nossa Não só da razão. mente, porque a nossa mente ela está muito contaminada pelo social, né? Por aquilo que é dito que é certo e errado, e que às vezes a gente não sabe se realmente a gente concorda, né? A gente é condicionado ao longo da vida pela cultura, pela família, por todo mundo que está ao redor, às vezes até coisas que são muito mais morais do que realmente da nossa natureza. E aí é isso que você falou, né? Quando você se conecta com o teu sentir, isso acaba sendo um termômetro mais preciso daquilo que te serve e aquilo que não te serve. Inclusive, depois a gente vai fazer um exercício aqui com vocês que vai ter a ver com esse sentir. Aí eu explico melhor depois. E uma coisa também que eu e a Yara a gente conversou, né, a respeito dessa questão da gente saber pedir para outra pessoa aquilo que a gente gostaria, né, que às vezes a gente não consegue, é saber diferenciar também quando é um pedido ou uma exigência. E isso quem fala muito é o Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta. Ele tem essa maneira de dizer que a maneira como você vai solicitar algo, falando de você mesmo, faz com que você consiga ter mais empatia das pessoas. Né? É bem interessante, se vocês não conhecem, procurem saber. Mas aí o que ele explica? Como a gente sabe a diferença entre o pedido e uma exigência? Se eu faço um pedido para você e você fala não para mim, como que eu reajo diante disso? Né? Se eu reajo de uma maneira negativa, né, e negativa não é simplesmente eu ficar triste, que eu tenho o direito de ficar triste, né? Mas se eu reajo de uma forma a ficar com raiva, se eu tento persuadir, então não era um pedido, né? Era uma exigência disfarçada de pedido. Porque Uhum. quando é um pedido, isso pressupõe que tem um sim ou um não, né? E se vai ter um dos dois, eu vou ter que saber que, sei lá, pode ser que eu não consiga ter aquilo que eu gostaria. Então é bem importante também a gente ter essa noção, né, de quando a gente for se expor, a não também usar, né, de uma maneira simpática, simplesmente para persuadir as outras pessoas para fazer aquilo que a gente gostaria. Sim. Quando você me deu esse, falou sobre isso, um exemplo que me veio, assim, é, por exemplo, quando eu falo com meu filho uma coisa que ele tem que fazer, que é uma obrigação dele. Vê muito isso, assim, eu Uhum, falo, por exemplo, Ravi, você pode vir lavar a louça? Se ele falar uhum. não, não vai acabar aí. Eu vou falar pra ele, não, você vem, é uma obrigação. E eu fiquei, por que que eu tô Uhum. perguntando, fingindo que eu tô, tipo, que é Fazendo um, que pedido. ele, fazendo um pedido, assim, é uma ilusão, É, né? E tem uma sim. manipulação de parecer ser, olha como eu tô sendo compreensiva, eu tô perguntando se você pode vir, mas não é isso, Na né? realidade, você está realmente exigindo que ele vá fazer a Tô obrigação exigindo. dele, né? Isso são, assim, é nas pequenas coisas do dia a dia que a gente vai vendo que isso não é assim, ah, uma vez, não, é no dia a dia essas É no coisas dia a vão dia. acontecendo. E aí eu vejo, assim, muito no consultório, muitas pessoas trazendo questões de relacionamento que já não sabem mais qual que é o problema na comunicação. Não é assim, tem uma coisa pontual. É justamente porque tem essas várias coisas pequenas, entre aspas, que vão acontecendo no dia a Uhum. dia, que você já não sabe mais o que que você quer, o que você tá falando, que o outro tá entendendo. É justamente por causa desses jogos que eu acho que a comunicação vai ficando cada vez mais, tipo, em cifra, sabe? Assim, você fica, não, você tem que decifrar. Vira uma dinâmica toda complexa, né? Que você já não sabe exatamente qual que é o problema, mas aí você falou. É por causa, às vezes, dessas sutilezas na maneira como a gente se expressa, e que eu falando, às vezes, uma coisa, você entendendo outra, aí fazendo uma outra coisa que aquela pessoa não vai gostar, e de repente vocês estão em pé de guerra sem ninguém nunca ter explicado exatamente o que precisava, né? Sim. E essa é uma coisa que o Marshall fala também, que a gente precisa estar muito em conexão com os nossos sentimentos e as nossas necessidades. Porque essa é a melhor forma da gente conseguir expressar para outra pessoa o que a gente precisa, sem culpabilizá-la por aquilo. Né? Porque aí você fala, não, eu estou falando de mim. Qual que é a minha necessidade, qual que é o meu sentimento diante disso? E aí você expressando isso para outra pessoa, ela vai ter a possibilidade de te atender de alguma maneira ou não. Né? Mas aí pelo menos você sabe que você está falando de você, né? Que você não está culpando o outro pelo aquilo que você quer na sua vida. Né? Sim. E eu acho legal agora, Yara, você podia falar a questão daquilo do poder do toque, né? Que é a gente Sim. discriminar os contextos em que cabem a gente também
solicitar determinadas coisas ou não, né? Em que Sim. contextos os toques são mais aceitáveis, né? Porque a gente tem não, um contrato social, né? Sobre o que seria adequado num contexto e inadequado num outro. Sim. Só que antes disso, eu queria, talvez a gente, para não acumular muito as falas das pessoas, porque às vezes tem até Dá uma falas olhada. que a gente já falou, então a gente tem que Sim, dar uma lida aqui. boa. Ó, a primeira pergunta que tinha sido do Paulo é: o que fazer quando a boca do outro diz sim e o corpo diz não? É, boa pergunta essa. Sim, Então, a gente tem que pensar que, assim, a linguagem verbal, né, ela não é a única que a gente tem, né? A gente tem também a linguagem corporal. É claro que, assim, seria muito legal se as duas coisas andassem juntas, né? Mas tem pessoas que, às vezes, elas não conseguem fazer isso, né? Eu já cheguei a ter um caso, assim, que eu fui atender uma moça, né, numa massagem, e, e ela foi lá, eu percebi que ela foi porque o namorado solicitou que ela fosse, né? E não foi uma coisa que ela realmente estava à vontade de estar ali. E aí depois, quando eu fiquei sozinha com ela, eu conversei e eu falei assim, você quer mesmo, né, fazer essa massagem? Por que você está aqui, né? E ela falou, não, eu quero porque eu sei que eu não sou uma boa parceira sexual, né? Era a demanda dela, que na realidade não era a demanda dela, era da outra pessoa. E aí eu fui tentando explorar um pouco mais, até o momento que ela falou assim, assim, eu expliquei para ela quais seriam os passos da massagem, né? Tudo que aconteceria. Eu falei, mas se tiver alguma coisa que você não queira, eu preciso que você me fale. E ela falou assim, não, tá tudo bem. Ela falou assim, eu cozinho todo dia sem gostar, não tem problema você fazer a massagem em mim se eu não gostar também. Eu falei, não tem problema sim. Não é dessa maneira, sabe? Eu falei, aqui eu só vou tocar em você se você realmente me contar, né? Não é uma coisa que eu simplesmente te falo o que precisa ser feito e eu faço do meu jeito. Né? Então eu percebi que assim, aquilo que ela me falava era muito diferente daquilo que o corpo dela queria realmente. Né? Então, assim, foi um trabalho de muita sensibilidade, sabe? De percebendo ali de toda hora e checando aquilo que ela queria mesmo para não ultrapassar esse limite. Né? Então, eu acho que diante de uma situação dessa, em que a pessoa, o corpo dela está dizendo o contrário daquilo que ela fala, eu acho que é melhor, na dúvida, não faça, sabe? Um talvez é sempre um não. Né? Se você tem essa sensibilidade, né, de perceber o corpo da outra pessoa, ver que realmente aquilo não está de fato aprovado, é melhor não fazer, né? Porque você corre o risco de ultrapassar mesmo aí, né? De ser abusivo com a pessoa, mesmo ela permitindo isso. sim. E eu acho que o mesmo vale para o contrário, né? Se a pessoa tá dizendo não e o corpo tá dizendo sim, porque isso é um lugar muito delicado também. Você fala, nossa, mas a É, pessoa tá dando todo a sim. entender, mas será que esse entender é dela? Será que esse entender é seu? Vou trazer um exemplo muito prático, por exemplo, Sim. na dança, nas danças de salão, né? Já aconteceu assim comigo e com outras mulheres que eu conversei, assim, isso pode acontecer com homens também, mas é mais comum com as mulheres. Daí a gente tá assim, super relaxada e, tipo, sentindo o maior prazer, e a pessoa entendendo que esse prazer significa que eu estou afim Uhum. dela. E não é. E É um não. prazer meu, não é um prazer para o outro. Claro, eu estou dançando com Uhum. o outro e tem algo nessa troca que pode me ser prazerosa, mas isso não significa que eu estou dizendo sim para que a pessoa me beije, que a pessoa passe a mão na minha bunda, que a pessoa X, qualquer outra coisa que ela subentenda que Se significa esse meu favorizar. relaxamento Uhum. corporal. Então, essas interpretações de sim e não, elas são muito subjetivas, né? Acho que quando a gente falar do contexto, vai entrar um pouco mais nisso. Mas eu também sou meio dessa, assim, na dúvida é melhor não. E Não. acho que assim, você Uhum. trouxe um exemplo que assim, uma coisa é dentro da terapia, em que a gente tá lá pra tentar ouvir, sentir o máximo a outra pessoa. A gente tá lá como Sim. esse canal também. Agora, no dia a dia, a gente não é assim com todas as pessoas e nem é obrigado a. Então, Uhum. assim, se a pessoa em algum dos, seja verbalmente, seja corporalmente, te disse não, fica com o não. E expresse, você pode Exatamente. É. expressar isso para a pessoa. Ai, eu tenho a impressão de que você tá me dizendo outra coisa com o teu corpo. Aí pegar esse discurso para você. Eu sinto, Uhum. né? Eu sinto que talvez a gente tenha alguma coisa. Eu tô viajando.
Sim. E mesmo que a pessoa disse, você tá viajando e você sinta que é o contrário, então fica com o teu, É, sabe? Assim, porque exatamente. talvez. Você pode expressar, né? Eu não me sinto segura de fazer determinada coisa porque eu não estou percebendo, talvez, que a gente está, sei lá, alinhado. Né? Mas você pode Sim, falar de você e mesmo assim se recusar a estar numa situação ali que você sente que talvez você mesmo vai se sentir mal depois, né? Mesmo que sim. a pessoa autorize. Sim, porque é isso, né? Para a pessoa que está se relacionando com aquela outra que não tá clara do se ela quer ou não, como que é isso também, né? Eu tô com alguém que tá Uhum. me dizendo sim, mas parece corporalmente que é não, ou tá me dizendo não e parece corporalmente que é sim. Eu quero realmente investir nessa confusão? Eu quero me relacionar com alguém sem saber efetivamente se ela quer ou não? Aí, então, pegar essa responsabilidade para você. Não adianta depois você falar, mas essa pessoa que estava confusa, você viu essa confusão e você quis, Sim. né? Você também é corresponsável com essa situação. Sim. Tá vendo? Mas Quer ler o próximo? eu já não sei onde eu tô. Comecei a passar o dedo aqui. Ó, o próximo foi da Kel, tá? Ela falou assim: o abuso por palavras também é doido demais, já passei por isso. Fiquei travada na hora. Se fosse físico, talvez me defenderia mais rápido. Neguei transar. Ouvi sua puta. Travei. Eu não sei se eu entendi exatamente o que aconteceu com ela, mas entendi essa questão das palavras, né? Ela, na hora que a pessoa quis transar com ela negou, né? Ela se posicionou de que ela não queria. Só que é aquilo que a gente falou sobre a pessoa não saber o que é um não e o que é um sim. Na realidade, essa pessoa que queria transar com ela não estava fazendo um pedido, não estava tentando ter uma troca, estava fazendo uma exigência, né? Então, a partir do momento que ela falou não, ele teve, né? Ele ou ela, não sei quem, teve essa reação, né? Agressiva, né? Foi numa tentativa aí de desqualificá-la que teve essa reação, né? Justamente porque não aceitou esse não. Uhum, sim. Eu não quero tomar pra mim só o de se você quiser ler, assim, o próximo é do Pode Sarvanga. ler, Niara, porque assim, eu estou na frente de um que está escrito aqui, mas eu não sei se tem os anteriores. Tá, então A o que eu, pessoa o escreveu próximo. uma coisa aqui, deixa eu até comentar, que eu achei legal, né? Precisamos de Tá, consentimento e não convencimento. A questão é clareza na comunicação. Exatamente isso. exatamente isso. Sarvanga Vegano disse: ah, isso acontece muito. Pessoa te oferece a massagem, mas por puro interesse próprio. Saber dizer não e se dar do sim quando for sim mesmo é libertador. Depois que fizemos esse exercício, tenho praticado. Isso no meu dia a dia foi ótimo. Sabe que assim, eu tô pensando também que mesmo para pessoa que faz nessa confusão, por exemplo, esse exemplo que eu tava falando de terapeutas que oferecem a massagem parecendo que é pro outro, mas para si mesmo. A própria pessoa não se nutre com isso, Uhum. porque ela não tá sendo sincera com ela mesma. A gente começou a nossa conversa falando sobre essa dificuldade que a gente tem de expressar para o outro, né? Porque às vezes é isso, não tá sendo claro, não tá claro nem para nós. E a gente não consegue bancar isso, assim. Então tem isso. Primeiro você perceber o que você quer, tem o bancar nisso e ver que, tipo, você tem o direito disso para daí Uhum. expressar para o outro. E eu acho que quando a pessoa toma essa prática de uma forma a manipular o outro, eu sinto que ela não se nutre com isso, sabe? Porque Sim. não é algo sincero. A pessoa não tá dando algo, porque a pessoa tá lá para receber, entre aspas. Então Sim. ninguém recebe nada. Ninguém recebe nada. É aquilo, a Beth Martin fala isso, né? Que quando você tem essa noção de quem está realizando a ação e quem está sendo beneficiado por ela, é como se você doasse um presente para alguém ou você recebesse um presente de alguém. Então é isso. Se você vai fazer uma massagem para outra pessoa, você sabe que você está doando um presente para ela. E a pessoa vai ficar feliz por isso. Quando você vai tocar a outra pessoa para o teu benefício, você está recebendo esse presente. E a outra pessoa ela está fazendo aquilo de bom grado para te dar esse presente. Então é Uhum. uma coisa gostosa mesmo. Mas é isso. Se você está se colocando para dar um presente na outra e a pessoa, na realidade, não está te dando esse presente, né? Ou seja, você está roubando algo. Não tem como você se sentir bem com isso, não tem como você sentir que realmente aquilo é pleno, que aquilo está sendo feito de bom grado, porque não é, né? É Uhum. exatamente isso que você está falando. Uhum. E fica essa ilusão, né? E acho que é importante a gente lembrar o quanto a gente ter clara,
ter a nitidez sobre essas coisas para que a gente possa saber onde que a gente está investindo a nossa energia em coisas que não trazem o que a gente quer. Se eu quero, por Sim. exemplo, ter uma troca afetiva e eu não estou sendo sincera, minha troca afetiva eu queria fazer para poder me sentir bem, para me sentir conectado, para me sentir que eu não estou sozinha, para me sentir que eu posso contar com Uhum. outras pessoas. Se eu não sou sincera nisso, eu vai acontecer tudo isso e eu vou continuar não sentindo o que eu estava buscando. Então, você está gastando uma energia à toa e ainda Sim. arranjando complicações para tua vida. E vai trazer essa frustração mesmo, né? Porque você usa uma estratégia para chegar num lugar, sendo que na realidade você quer chegar em outro. Né? Então, Uhum. é uma coisa, é um caminho totalmente distorcido, né? Se você quer chegar num ponto, então você tem que usar o caminho para chegar nesse ponto, né? Não usar um outro caminho diferente, que vai acabar te levando a um outro lugar e te deixando mais distante ainda do teu objetivo final. É só um gasto de energia mesmo e ainda te coloca em problema. Sim. Aí a Dê tinha comentado sobre o que a gente tinha falado das crianças, né? Que é imprescindível para as crianças e adolescentes terem claro o que é consentimento e suas regras. Nossa, o Ravi tá aprendendo demais, ele tá me dando vários assim, mãe, Uhum. você não tá me ouvindo no que eu tô falando. Que Ele legal. fala assim, mãe, eu tô falando, você tá me interrompendo. Ô mãe, você não tá. Outro dia eu fiz uma coisa assim, bem nessa coisa, não, deu de dar a oportunidade, você tem que fazer. E ele falou assim, você tá me tratando como. Você me trata como um escravo. Aí eu fiquei assim. Nossa! Aí eu parei assim, eu respirei. Aí eu abaixei minha bola. Só se foi uma coisa tão chocante que eu parei. Eu falei, desculpa, Ravi, me fala o que tá acontecendo que eu acho que eu não. Aí ele, não é que você faz isso sempre. Agora. Aí ele pontuou. Agora você fez isso. Porque Uhum. você falou pra eu pegar, trocar de roupa e lavar a louça. Você me mandou fazer isso. Aí eu, tá, vamos conversar então sobre quais são as suas obrigações para que eu não precise fazer isso, assim. Mas é isso, né? Então, enfim, crianças que estão podendo falar. Isso é muito legal. É, várias pessoinhas agradecendo, gratidão, pessoal. Nossa, foi muita coisa aqui. Agora eu que me perdi um pouco. Se perdeu. É, não sei, vou ler agora de baixo para cima. O Lucas falou: algumas pessoas acabam descontando experiências negativas com outras que não têm a ver. Sim, inclusive, deixa eu trazer até uma pauta que a gente estava para trazer, essa questão do contexto, né? A gente tem que sempre pensar que essa questão do consentimento, ela está inserida em uma situação real, não é uma situação hipotética. Então, Uhum, assim, não é o fato de alguém falar, quero transar com você, isso é abusivo ou não. Depende com quem, em que momento, em que lugar, do que jeito, assim, tudo depende do contexto. Então, assim, essa questão do contexto, eu acho que é justamente, às vezes a pessoa vive algo em um contexto e isso acaba, às vezes, repetindo em tantos contextos diferentes que você já vai com isso meio pronto para um novo contexto que uhum. de alguma forma te assemelhe, né? Enfim, não dá, eu não me sinto num lugar de dizer que isso é totalmente errado, porque às vezes isso acaba sendo uma defesa, né? Mas acaba trazendo também sofrimento porque a gente não consegue se relacionar com aquela pessoa naquele momento, porque já tá com isso pronto. Nesse livro do Poder do Toque tem um exemplo que é bem interessante, né? Que ele fala assim, a gente conseguir ter essa percepção a respeito do contexto onde a gente está, faz toda a diferença se um toque ele vai se tornar abusivo ou não, né? Ou desconfortável. E aí ele dá um exemplo assim de, sei lá, o cara tá lá no jogo de futebol, né? Ele pode se sentir à vontade para dar um tapa na bunda de um amigo que está ali fazendo o jogo com ele. Mas ele não pode fazer isso, por exemplo, no escritório, porque isso seria estranho, né? Então, Uhum. assim, determinadas situações, elas acabam realmente sendo mais propícias, né, para você se aproximar, porque o toque, ele é um marcador de proximidade, de intimidade, né? E ele tanto Sim, pode ser algo muito positivo para a gente, porque até pelo que gera de hormônio no nosso corpo, né? O toque, esse toque aconchegante, ele gera ocitocina, ele faz a gente ter essa sensação de bem-estar. Mas ele também pode ser ameaçador, né? Ele pode assustar. Então, uhum. é muito importante a gente ter essa noção realmente de como que a gente se aproxima das pessoas de uma maneira gradativa, ainda mais se você não tem intimidade, né? E aí, nesse livro, ele até fala assim,
Um lugar seguro, geralmente, é ombro e braço, né? Com quem você não tem proximidade. E na dúvida, se realmente você não sabe nem se você pode, é o não fazer, né? Porque essa é a única regra que fica clara mesmo, daquilo que Uhum, de fato não vai te trazer problema, né? Mas sim. essa questão do contexto, não só para você tocar, mas você até às vezes saber o que, que você pode solicitar num determinado momento, eu acho que é uma habilidade importante, assim, social, né? E que tem pessoas que realmente não têm. Aí você falou, acaba às vezes generalizando muito aquilo que pode fazer num lugar e num outro leva isso também para esse outro lugar e acaba tendo essas questões de se sentir depois julgado caso não seja aceito dentro daquilo que ele solicita. Sim. Consegui voltar onde eu tinha parado. A D falou: consentimento só vai ser autêntico realmente se houver essa consciência das pessoas envolvidas, do que ele significa. E também se houver autoconhecimento e Mente e consciência consciência corporal. corporal. Uhum. É, eu não sei como acabou sendo muita coisa, assim, eu tô tentando ver assim, se tem alguma pergunta, alguma coisa que as pessoas Uhum. queiram. Sim. Nossa, o Lucas trouxe uma coisa super pessoal. Mas acho interessante, né, essa questão que ele falou que foi abusado por uma pessoa Uma mulher. que se relacionou com ele sem Uhum. camisinha. E como a gente lembrar, isso é um exemplo prático de como que todos nós passamos por situações de abuso, né? Eu acho que tem situações que têm pesos diferentes, tipo, não é que tem pesos diferentes, mas tem algumas intersecções que trazem repetições que se Sim. tornam um peso diferente, quando a gente fala, por exemplo, essa Uhum. questão de gênero, de raça, né? A gente não pode negar isso, mas que também, enfim, homens brancos também podem passar por situações, né, em que não houve o consentimento, se sentirem abusados. E isso, falando sobre as crianças, muito maravilhosa da discussão. Não que seja errado, mas um comportamento de civilização dos problemas. Aí agora, peraí, que eu tô lendo por lei e já não tô, desculpa, gente, eu já não tô dando a atenção necessária. Não, tudo bem. É, Eu acho que a gente essas coisas, talvez não consiga acompanhar todos os sim, comentários, né? E eu queria propor da gente fazer um exercício agora, né? Para pode poder ser. dar tempo até de, sei lá, se gerar alguma discussão, a gente conseguir conversar a respeito. Ótimo, pode ser. Esse é um exercício para a gente praticar o consentimento, tá? Então eu gostaria até que vocês daí da casa de vocês, onde vocês estiverem, né, vocês façam, vocês respondam de verdade para aquilo que eu perguntar. Então é assim, eu vou fazer 5 perguntas. Cadê minhas perguntas? Já estão aqui, né? E aí, para esse primeiro bloco de perguntas, vocês vão responder sim. Não importa o que eu pergunte, né? Você pode falar aí onde você estiver, até em voz alta, sim, tá? E o que, que é importante nesse momento? Quando você falar esse sim, se conecta com o teu corpo. Percebe como você sente, né? Eu vou fazer perguntas diferentes, que pode ser que você realmente queira responder sim, e aí teu corpo vai ter uma determinada sensação. Só que pode ser que eu te pergunte uma coisa que você não queria responder sim, só que você vai responder sim. E aí como que será que teu corpo reage? Né? Porque isso é um indicador daquilo que a gente quer ou não, que é aquilo que a gente estava falando. Então eu vou fazer aqui, vou começar a primeira pergunta, tá? É, eu poderia te fazer um cafuné? Sim. Eu vou falando sim para representar, mas cada um vai fazendo o seu, tá, pessoal? Sim. Obrigada, Yara. Que aí eu não fico no vácuo aqui. É, você poderia fazer uma massagem em mim? Sim, Eu poderia tossir sem máscara na sua frente? sim, Você poderia transferir todo o dinheiro da sua conta para minha? sim.
Eu poderia tocar o seu corpo enquanto você dorme? Sim. Então segurem essa sensação, percebam como que foi isso, né? Que agora eu vou fazer as perguntas e vocês vão responder não. Também percebendo como é que o corpo reage a esse não. Você poderia fazer um jantar para mim? Não. Eu poderia te fazer uma tatuagem? Não. Você poderia me fazer um cafuné? Não. Eu poderia transferir todo o meu dinheiro para sua conta? Você poderia esfregar as minhas costas enquanto eu tomo banho? Não. Então é isso, gente. Se vocês quiserem, conta pra gente aqui, né? Como é que vocês se sentiram com esse sim, com esse não? É, o quanto isso às vezes é desconfortável quando a gente fala sim e não para aquilo que a gente não quer, né? Ou como é confortável quando a gente fala sim e não para aquilo que a gente quer. Hoje, de repente, a gente pode fazer um minutinho de silêncio só para processar aqui, assim, cada um. Boa! Sim. Você sente um pouquinho como que foi, o que te pegou, o que não te pegou. O que te pegou se tem a ver com histórias que você já viveu, ou que você tenha medo de viver. E aí acho importante esse lugar de registrar esse conhecimento, esse autoconhecimento que você teve agora, essa noção de como foi dizer algo que não necessariamente era o que você queria dizer, ou como foi bom poder dizer o que você queria dizer, guarde as sensações que você teve. E aí, agora talvez quem sentir, se quiser compartilhar algo com a gente. É bem forte, né? Nossa. Como Eu, foi para você, Yara? nossa, teve alguns me pegou assim, tipo, leve, me pegou que não era o que eu queria, mas sabe assim, ok, mas teve alguns que foi assim, principalmente quando pegou na minha Uhum. história, sabe? Assim, de quando aconteceu exatamente, eu não Uma consegui fazer aquilo, situação. então veio toda a sensação assim da situação, sabe? Uhum. Mas traz muita consciência sobre esse lugar de como que a gente se sente, porque na hora eu acho que assim são tantos fatores envolvidos e tem uma relação, tem o seu, o do outro, da história, do futuro, que é difícil você perceber o que você sente, né? Tem muita contaminação. Sim. Então, assim, esses exercícios mais isolados, eu acho que são bons pra gente perceber, não, peraí, eu senti isso. Na hora, às vezes vem um sentimento de congelamento, de confusão, tem outras coisas que às vezes não fazem com que a Não gente não ficam consiga ver, claras, né? não É, consiga se ver você exatamente. realmente sente sim ou não naquilo, né? A princípio, eu acho que aquilo que impacta muito na gente, de uma forma positiva ou negativa, às vezes dá uma paralisada mesmo, né? E esse exercício eu também acho interessante, se vocês quiserem fazer, né, com alguém em casa para praticar, é fazer tanto essa maneira que eu fiz, por exemplo, perguntando para a Yara, né, para ela perceber o próprio corpo, mas eu, quando pergunto, né, que aqui eu estava fazendo uma coisa mesmo para interagir com vocês, mas eu, quando pergunto, se eu também estou sendo honesta, às vezes, em perguntar algo que eu poderia perguntar de fato, como que é para mim isso? Sabe? Como que é para mim ousar pedir algo que eu gostaria? E como que é para mim receber um sim, né? Como que eu agiria se eu recebesse esse sim, essa responsabilidade de ter que tomar uma atitude sobre isso? Ou como também eu me sinto quando a pessoa fala não para mim, né? Será que eu consigo lidar bem com isso?
Então, os dois aspectos, tanto de você receber as perguntas como de você fazer, acabam trazendo esse autoconhecimento, né? Sobre os nossos desejos, nossas vontades. Sim. O pessoal está respondendo aqui. Quer ler agora? A Adriana tinha falado que era bem forte esse exercício. O Alexandre, acho. Caramba, tá valendo isso meu. Acho que meu corpo fica mais confortável falando não para o que eu quero do que sim para o que eu não quero. Sim, eu senti isso também. Você sentiu também? Porque, assim, eu Falar acho sim que, para o que não queremos é muito invasivo, né? Sim. sim, e que tem um lugar, assim, que a falta é dolorosa, mas eu acho que a invasão é mais. Eu não É sei, pode ser que verdade. para algumas pessoas isso seja diferente, mas na minha experiência, por exemplo, eu trabalho muito isso nos cursos de massagem, assim, porque é um lugar de muita intimidade, das pessoas que nunca se viram, tal. Então, assim, eu sempre vou falando para as pessoas perguntarem, perguntarem e tal. E eu falo, na dúvida, não vai. É melhor a pessoa ficar Uhum. com vontade e depois falar, Sim. nossa, eu fiquei com vontade, vamos fazer numa próxima? Entende? Porque a vontade, ela dá essa Uhum. possibilidade de você construir depois. Agora, a invasão, ela É. fica a Já foi, dor, já fica sabe? registrado no seu corpo aquilo, né? Já não tem como você retroceder, né? Sim. Mas tem as particularidades, né? Porque às vezes essa sensação de falta bate numa rejeição e bate em outras coisas que também podem ser muito dolorosas, dependendo da história da pessoa, né? Uhum. Quem mais falou aqui? Deixa eu ver. A Ade falou, né? Que já se viu várias vezes nesse lugar, na adolescência, juventude, achando que tinha que satisfazer os homens. Uhum. Isso é bem complicado na nossa cultura, né? Em que a gente aprende, principalmente a mulher, né? Aprende que o valor dela está justamente naquilo que os homens vão achar dela. E aí, às vezes, acaba se submetendo mesmo a certas situações em que não se sente confortável, porque na realidade ela quer ser querida. É aquilo que a gente falou, às vezes, de você usar uma estratégia tentando alcançar uma outra coisa. Né? Só que você vai usar uma estratégia que é para, de repente, sei lá, acabar sendo desejada quando na realidade você quer ser amada, e aí isso vira uma confusão, porque você não consegue aquilo que você quer e ainda se coloca numa situação vulnerável. Exatamente. Isso acontece muito. Muito, sim. Querida, eu imagino que nosso tempo estava acabando. Eu Tá. acabei nem trazendo aquilo do poder do toque, mas enfim, de repente a gente pode falar sobre isso numa outra, assim, pra também ficar aquela coisa. Sim. Ai, 20 segundos, né? Sim, eu também gosto de encerrar a live com alguma dignidade, sabe? Poder me despedir das pessoas. Depois de muitas que eu acabei assim, eu tô tentando ter mais. Então, de repente a gente pode já ir fazendo um agradecimento, né? Assim, Uhum. nossa, foi muito rica. Eu confesso que eu estava bem ansiosa, que é um tema para mim assim muito necessário e muito delicado também. Acho que você trouxe coisas muito pontuais, assim, né? Eu fico orgulhosa que é o tipo de live que eu falo, gente, compartilha que vale a pena, tem conteúdo bom. É verdade. Feliz por ter participado. E então agradeço a todas as tuas contribuições, agradeço a todos que participaram com a gente. Eu também fico bastante agradecida, Yara. Eu te admiro muito, né? Eu acho muito gostoso a gente estar fazendo essa parceria, né? Seja aqui para a live ou para o retiro que a gente está organizando. Aprendo muito com você e eu acho que a gente poder compartilhar esse tipo de conteúdo, né? Independentemente da quantidade de curtidas ou compartilhamentos tenham, sempre vale a pena, né? A gente conversou hoje isso sobre, mas tem tanta gente aí que posta umas coisas nada a ver e tem tanta audiência, né? E às vezes tem conteúdos assim que vai chegar só em quem realmente se importa, para quem serve, né? Então, acho que é o Sim, fundamental. E então sim. fico feliz, né? Fico feliz pela presença de vocês, né? Espero que a gente tenha contribuído. Compartilhem com as pessoas que vocês acham que isso pode ser importante. E acompanhe aqui a página, principalmente da Yara, que ela tem divulgado mais sobre o nosso retiro. Eu vou ver se eu tomo vergonha na minha cara e começo a fazer isso também. Mas eu sou, nossa, muito atrapalhada com essa coisa de rede social. A Delita, que está aqui nos comentários, sabe, né? Tadinha dela comigo, porque eu tô sempre enrolada com os conteúdos, com as coisas que eu tenho que passar. Hoje então foi um dia super corrido. Mas que bom que no final das contas deu tudo certo. Estamos aqui, fizemos a live e Sim. vou conseguir concluir também o que eu preciso aqui em relação às minhas coisas.
Então tá bom, é isso, gente. Gratidão a todos. Vou ficar talvez um pouco ausente ainda do Instagram. Olha, os 20 segundos. Mas talvez eu volte em breve. Tô tentando trazer o que eu sinto que é mais necessário. Então talvez eu venha com menos coisas, mas com coisas que sinto que tem uma relevância, uma profundidade. Então é isso. Continuem seguindo aí. Vamos dar tempo ao tempo. E quando toda essa pandemia melhorar, a gente vai fazer o nosso retiro, que eu quero muito, muito mesmo. Tchau, tchau, gente. Beijos.